Olá pessoal, meu nome é Thiago Vespa, sou diretor de tecnologia da Casper e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre segurança digital. Segurança digital é um tema muito importante, né? Hoje, na verdade, a gente vai explorar um pouquinho aí sobre como proteger nossos dados em um mundo digital cheio de desafios. Não é necessário nenhum conhecimento avançado, esse curso é para todos, independente do nível de experiência, do conhecimento técnico que tem. Todo mundo que tem acesso à internet ou algum tipo de conectividade aí precisa ter conhecimento sobre segurança digital ou cibersegurança. Por que é importante? Vamos citar um exemplo que aconteceu em 12 de maio de 2017. Em 12 de maio de 2017, um ataque grande de um software malicioso, né, um ransomware chamado WannaCry, ele afetou centenas de milhares de pessoas em mais de 150 países, aí, na verdade centenas de milhares de computadores. E paralisou hospitais, empresas, transporte público. Aqui no Brasil, por exemplo, incluiu a Vivo, o Tribunal Regional do Trabalho, a Petrobras, Tribunal de Justiça, Ministério Público. Tudo começou a parar. Foi um caos. E por que aconteceu isso? Porque algumas máquinas e alguns usuários eles não estavam devidamente protegidos. E isso é um exemplo que a gente mostra o quão vulnerável a gente está e se a gente não cuidar da nossa segurança digital. Segundo o Fórum Econômico Mundial, em 2022, ele fez uma pesquisa sobre as vulnerabilidades existentes e 95% dos problemas de segurança cibernética, né, segurança digital, são causadas por erro humano. Por isso que é importante a gente ter esse tipo de treinamento e conversar mais sobre esse assunto. Eu vou mostrar uma tela minha aqui para vocês terem uma ideia sobre o nível de ataques que acontecem no mundo todo, né? Esse aqui é um site, acho que vocês já devem estar vendo aí. Ele mostra a quantidade de ataques de negação de serviço, é um ataque que tenta derrubar servidores e afins ao redor do mundo. Vocês podem ver que no Brasil aqui tem alguns ataques acontecendo no mundo todo. Então a gente está aqui numa grande guerra mundial aí, cibernética. Por isso é muito importante a gente cuidar da nossa segurança, né? Uma guerra mundial já está ocorrendo aí. Bom, e quais são os riscos que a gente encontra aí, né? Então todos os dias aí há informações sobre sistemas de computadores sendo invadidos. Você já deve ter algum parente, algum amigo que já se encontrou numa situação dessa. E o que um software feito de maneira insegura ele pode ocasionar? A gente tem 3 tipos de riscos aí, chamado perda de confiabilidade, perda de integridade e perda de disponibilidade. Então, o que significa isso? Liberar informações privadas ou sigilosas que você não gostaria é perder confidencialidade. Perder ou corromper informações, né? Deteriorar a informação é perda da integridade. E quando o serviço para de funcionar, algum site, alguma máquina, é perder a disponibilidade. Então, qualquer um desses problemas pode ocasionar perdas no mundo real, como a gente comentou no caso daquele do WannaCry, e isso custa dinheiro, tempo, confiança e em alguns casos até mesmo vidas, porque pode afetar hospitais. Na parte de segurança nós temos uma maneira de se explicar aí que é chamada de triângulo SIA. SIA em inglês aí é confidencialidade, integridade e disponibilidade. Né? São os iniciais de confidencialidade, integridade e disponibilidade, que é availability, né? Em inglês. Então, o que é isso? A confidencialidade ela garante que a informação ela tem que ser acessada apenas por pessoas autorizadas. Um exemplo: um cofre. Quem tem acesso ao cofre é aquele que tem a senha do cofre. Então, protege documentos sensíveis. Somente quem tem a senha do cofre é que tem acesso aquelas informações. Então a gente consegue garantir que esse acesso é confidencial. Outro ponto, que é a integridade que a gente comentou. Na verdade, você tem que assegurar que os dados não sejam alterados e corrompidos. Como é que é isso no mundo real, por exemplo? Quando você recebe um alimento aí, chega um delivery
e a embalagem vem lacrada. Quando a embalagem vem lacrada pelo restaurante, você sabe que ninguém acessou, estragou ou rompeu aquele lacre, por isso o dado não foi corrompido. Então, o lacre de segurança em um pacote é um bom exemplo aí que assegura que os dados eles não sejam alterados ou corrompidos. E o outro ponto aí é a questão da disponibilidade. O que é disponibilidade? É garantir que a informação esteja acessível. Né? Quando você entra num site, você garante que o site esteja funcionando. Aquele exemplo que eu mostrei de ataque de negação de serviço, que tinha um exemplo do mundo inteiro sendo atacado ali, são máquinas, inclusive até televisores, celulares, que podem estar realizando ataques sem saber, porque foram infectados por algum tipo de software mal intencionado aí, que usa um ataque de grande escala para poder derrubar um site, um serviço, algo do tipo. Então, por exemplo, no mundo real, não no mundo cibernético aí, eu tenho uma ponte para poder acessar uma cidade, é um exemplo de disponibilidade. Se essa ponte cai, eu não tenho como acessar aquela cidade. Nosso exemplo aqui seria um site. Se o servidor cai ou se alguma coisa no meio do caminho, um roteador, ele é derrubado, eu não consigo acessar mais aquele site e eu tenho uma perda de disponibilidade. Então esses 3 itens aqui desse triângulo chamado CIA é o que nos garante a questão da segurança, a confidencialidade, né? As informações acessadas são apenas por pessoas autorizadas, a integridade, que os dados não estão corrompidos, né? E a disponibilidade, que eu tenho acesso àquilo, a informação esteja sempre acessível, sempre que necessário. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês: a sua senha é segura? Né? Existem alguns sites que conseguem validar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui também, em outra parte. Tem um site aqui da Kaspersky que eu não recomendo que você coloque sua senha aí, mas pode colocar uma parecida. Se você é aquele que coloca a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, você pode ver que já passou da hora de trocar sua senha, né? Algumas senhas que muitos colocam, por exemplo, A1, B2, C3, D4 e 5, também já passou a hora de se trocar sua senha. Quantas vezes essa senha aparece? E se você coloca, por exemplo, seu nome, por exemplo, aqui, deixa eu colocar meu nome, Thiago, também já apareceu uma senha curta. Quero aumentar, vou colocar minha data de nascimento, o ano de nascimento, Thiago, 1982. Já apareceu 59 vezes em um banco de dados de senha vazadas. Esses bancos de dados, eles são utilizados para os hackers fazerem ataques, né? E poder invadir alguns sites ou algo que ele tenha interesse. Então, quando você faz isso, você começa a ter sua senha fácil. Até esse ponto, colocando um arroba, já começa a dificultar um pouco mais. Posso substituir onde tem algumas letras, mas mesmo assim é uma senha de fácil acesso. Mesmo se você substituindo letras por números ou caracteres especiais, acaba sendo uma senha fácil. E é difícil a gente poder ter senhas que sejam seguras, porque às vezes envolve a gente ter a memória muito boa, né? Para isso a gente tem algumas soluções aí para poder ajudar. Colocar sempre uma senha segura é importante, misturar maiúscula com minúscula também é importante, mas isso não garante a confidencialidade da senha e do acesso ao sistema. Uma outra maneira de a gente poder garantir a segurança é a gente utilizar a autenticação de multifator. Vocês já devem ter visto em alguns sites, como quando vai acessar e-mail, que às vezes ele manda um código para o seu celular, um SMS, ou manda um código para o seu e-mail, ou às vezes você tem um aplicativo autenticador. Então, usar a autenticação multifator é como se a gente tivesse 2 chaves para entrar na sua casa. Dificulta o acesso. Uma chave, por exemplo, simples e uma chave tetra. É possível entrar? Sim, é possível entrar. Às vezes com força bruta. A pessoa pode ir lá e derrubar a porta e ela entra na sua casa. Da mesma forma, você colocar uma senha que seja simples, uma força bruta, é muito mais fácil o atacante aí, ele poder invadir
a sua conta. Portanto, isso não impede, mas dificulta o acesso. Então é importante sempre colocar senhas seguras, autenticação de multifator quando está disponível, que dificulta bastante o acesso, especialmente essas autenticações de multifatores que envia alguma informação para o seu celular, para o seu e-mail e afins. É claro que o mundo ideal seria quando você entrasse na sua casa, por exemplo, a porta abrisse sozinha. Existem alguns sistemas de autenticação que já estão funcionando dessa maneira, ou com autenticação biométrica, por exemplo, o rosto, a íris. Isso ajuda bastante. Mas no mundo real ainda a gente aqui tem que trabalhar com o que a gente tem disponível. Quando o sistema ele só tem a senha, uma senha que seja grande o suficiente e difícil de estar disponível num banco de dados de senhas, misturando sempre caracteres, maiúscula, minúscula, números, caracteres especiais, entre outros. E quando o sistema tem disponível, sempre utilizar a autenticação de multifator, autenticação de dois fatores. Bom, que tipo de ameaça nós temos na internet aí? Algumas ameaças são bem conhecidas. Vocês não precisam decorar o nome, mas vocês precisam saber como que elas funcionam. O primeiro, que é a questão do phishing. Phishing é uma técnica utilizada para enganar pessoas para elas fornecerem informações sensíveis, como senhas, dados bancários, através de e-mails e sites falsos. Eu até peguei um aqui no meu e-mail, se eu consigo compartilhar aqui para vocês. Esse aqui é o e-mail que eu recebi. Apareceu o documento atualizado. Eu recebo bastante currículo do pessoal, então parece ser um e-mail válido. Só que o que é importante vocês notarem: a origem do e-mail, olha o domínio do e-mail que vem depois da arroba, né? Você vai ver que não é nada conhecido nem confiável. Além disso, quando tem um botão, por exemplo, aqui, acessar currículo, você pode ver que ele está apontando ali embaixo, no canto inferior aqui da tela. Ou se eu for abrir aqui, na verdade, eu não recomendo vocês abrirem quando é desconhecido, mas ele coloca uma URL inválida aí, inclusive já tentando instalar alguma coisa no meu computador. Portanto, sempre desconfie. Primeira dica para evitar ataques de phishing é desconfie. Quem que é Beatriz Costa? Ela teria motivos para mandar e-mail para você? Se ela não tem motivos, ou se você sempre recebe e-mail, esses domínios aqui são conhecidos, o e-mail parece ser confiável, tem erros de português, ou tem botão para clicar, sites não confiáveis para acessar. Nesse caso aqui, como está no Gmail, ele já até me classificou como sendo um spam. Então tem um certo nível de segurança. Bom, outro tipo de ataque aqui é o ransomware, né? O ransomware foi o exemplo que eu citei no início, que invadiu várias máquinas aqui. Ele é tipo de um malware, né? Um software que a gente vai falar aqui também, é um malware. O malware, na verdade, é o software malicioso para causar dano, né? Ou para pegar informações. Mas ele é um malware que bloqueia acesso a dados de vítima, exigindo algum resgate, normalmente pagamento por Bitcoin ou alguma criptomoeda. O que esse software faz? Quando você executa ele varre todos os seus arquivos e criptografa eles, de uma forma que você não consegue acessar nem ver o conteúdo dele. Você só conseguiria acessar se você fizesse o pagamento para o atacante aí. E nem mesmo fazendo pagamento é uma garantia que você vai poder ter acesso a esse dado. Então, como que a gente faz para evitar um ataque desse tipo? Sempre mantenha backup de dados em lugares separados do seu computador. Porque caso aconteça um ataque desse de ransomware, os seus dados eles são sequestrados. E dessa forma, quando seus dados são sequestrados, se você não quer pagar o resgate, e mesmo se você pagar, você sabe que não tem a garantia, uma forma é refazer tudo que você perdeu. O malware, como eu já disse, é um software malicioso, né? Spoofing. O que é spoofing? É a prática de falsificar a identidade de um remetente ou um site para enganar o usuário. Então, por exemplo, alguém cria um domínio banco.com.ar, por exemplo,
E aí tá lá, suporte@banco.com.ar. E aí esse banco não existe. Ou quando alguém manda, é bem comum nos celulares, né? Você recebe um SMS, você fez uma compra, você reconhece esse Pix, envia o número 2. Se você não reconhece, eu recebi inclusive ontem uma ligação falando que foi feita uma compra nas Casas Bahia, na minha conta do banco X, eu tinha conta nesse banco, e pediu para eu confirmar se eu reconheço essa informação, esse dado ou não, ou falar com o atendente. E o atendente estava querendo pegar os meus dados ou que eu fizesse um Pix de devolução aí. Então sempre tome cuidado, desconfie de tudo. Normalmente um banco ele não vai te ligar de um número local, normalmente é um número confiável, um número que tem uma validação, os celulares já mostram se o número é confiável ou não. E sempre desconfie, né? Sempre desconfie, não dê informações aí por telefone e afins. Bom, outro tipo de ataque aqui é ataque de cavalos de Troias ou Trojans, né? São programas que eles parecem legítimos, mas eles criam um acesso que o atacante pode fazer alterações na sua máquina, ver suas informações, controlar o seu mouse, controlar o seu teclado, ver o que você está digitando, e com isso ele consegue pegar informações bancárias, a sua senha do banco, consegue interceptar um Pix, por exemplo. Parece que você está fazendo um Pix para alguma pessoa e na verdade você está fazendo diretamente para o atacante. Então sempre suspeita. Antivírus nem sempre protege, viu? Então colocar antivírus é uma coisa importante, mas ele nem sempre protege. Outros tipos de ameaça aqui, vazamento de dados. Às vezes alguns sites são atacados e os dados todos são vazados. Às vezes tem sites que não criptografam a senha. Então sua senha é vazada, por isso que é importante. Para cada tipo de site que você acessa, tem uma senha diferente. Existem ataques que hoje são automatizados, não precisa de uma pessoa estar atacando. E um recentemente que está sendo bem famoso com o uso de IA é o deepfake, que a gente tem a foto do Papa vestindo um macacão fashion aí, e na verdade ele nunca vestiu esse macacão, isso é simplesmente uma imagem gerada por IA, e quem foi vítima desse ataque, se eu não me engano, foi um jornalista do New York Times. Então, não confie nem mesmo nos seus parentes se você receba um vídeo ou mesmo um áudio dele falando para fazer pagamentos. Sempre desconfie. Faça perguntas que somente ele saberia. Isso já aconteceu comigo, já vocês devem conhecer bastante, aconteceu com os meus pais. Então já ligaram para os meus pais falando que eu tinha sido sequestrado, colocaram minha voz lá. Também já aconteceu de WhatsApp, de pessoas acessarem com a minha foto. Uma maneira de você também ter a segurança, você tem uma opção no WhatsApp que você permite não visualizar a foto, não compartilhar a foto com quem não esteja no seu contato. Então sempre desconfie. Essa é a primeira dica aí. Bom, no ambiente de trabalho, sempre cuidado com os dispositivos corporativos e também com seus dispositivos pessoais. Existe uma política bem adotada em várias empresas que é traga o seu próprio device, né? Bring your own device. Essa é a sigla em inglês aí. É uma política bem comum. Então, o que é essa política? É quando a gente usa os nossos dispositivos pessoais, como smartphones, laptops, para trabalhar. Isso é bom, porque até traz flexibilidade, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, você vai entrar numa rede corporativa e com uma máquina que tem um malware, né? Um software malicioso, pode estar infectando essa rede corporativa. Por isso que algumas empresas adotam mais de uma Wi-Fi, né? Uma Wi-Fi geral e uma Wi-Fi corporativa. Então, sempre tomar cuidado. Nas máquinas pessoais também. Antivírus atualizado, uso de senhas fortes. Tente separar dados pessoais e corporativos. Tá? Não misturem numa mesma pasta, até se puder fazer segregado é importante. E sempre que você vê alguma atividade que você considera como suspeita, sempre reporte. Então, imagine o seguinte exemplo. Você tem um e-mail que solicita uma informação confidencial de maneira urgente. Por exemplo, o RH manda pedindo para você baixar um arquivo de benefícios
ou pedindo sua data de nascimento, cartão de crédito, ou dados como sua mãe, seu pai. Isso fora do expediente como sendo algo urgente, que precisa disso de forma imediata. Desconfie. Pergunte para outra pessoa do RH se faça sentido. Sempre avisa e pense que reportar essa informação como se fosse um alarme de incêndio. Mesmo que seja falso, é melhor agir do que a gente arriscar ter danos maiores. Então, quando acontecer algo desse tipo, ou você receber um e-mail estranho, ou seu computador começou a ficar lento, muito lento de repente, sem motivo aparente, coloque print dessas informações e acione a equipe responsável de suporte. Tá? Vamos fazer algumas demonstrações práticas aí. A gente já teve algumas demonstrações de e-mail, mas eu gostaria de mostrar um software para vocês. Esse software aqui, por exemplo, o Wireshark. O Wireshark, ele é um software que consegue monitorar a minha rede. Eu consigo aqui, estou monitorando Bluetooth, a USB, mesmo Wi-Fi. Com isso eu consigo monitorar tudo que está acontecendo na minha máquina. E não só na minha máquina, todo mundo que esteja conectado na rede Wi-Fi. Por isso é importante vocês tomarem cuidado em que rede Wi-Fi vocês conectam. Mesmo que pareça uma vantagem muito grande, tem internet de graça, não acessem dados bancários, porque uma rede Wi-Fi falsa pode encapsular aí, né, se maquiar com a conta do seu banco e você está informando dados que são sigilosos. Pode também parecer que você está acessando o seu e-mail e no fundo você não está acessando o seu e-mail. Além de poder fazer todo esse monitoramento aqui, é tudo que está acontecendo na minha rede aqui, tá? Se eu acessar um site, por exemplo, eu posso filtrar, posso acessar um site HTTP aqui, monitorar, posso ver o fluxo UDP, que são protocolos de comunicação, tudo que está acontecendo eu consigo fazer filtros e poder monitorar o que está acontecendo na rede. Por mais que isso aqui possa ser uma ferramenta de ataque, ele também pode servir uma ferramenta de defesa. Quem tem um pouco de conhecimento mais elaborado aí pode instalar isso na máquina e conseguir monitorar se está tendo algum ataque, algum pacote não conhecido dentro da sua rede aí. E com isso você saber se sua máquina está sendo utilizada para poder fazer ataque nos outros, como eu mostrei lá no início, o ataque de negação de serviço. Bom, e o mais importante de tudo agora é a gente saber como que a gente pode se proteger. Então, mesmo se você esqueça tudo que você aprendeu até agora, eu recomendo que não se esqueça. Aqui a gente vai ter algumas dicas que são importantes para a gente ter uma segurança digital efetiva. Bom, a gente já viu que usar senhas fortes e únicas são importantes, inclusive senhas únicas entre diferentes sistemas, porque os sistemas eles podem ter informação vazada. Então a gente usar senhas fortes e únicas, senhas complexas, combinando letras, números, caracteres especiais. Outra coisa que a gente aprendeu bastante aqui é a autenticação de multifatores, a autenticação multifatorial. Então é uma camada extra de segurança. Aqueles softwares ou sites que você acessa que pedem um código de informação verificado por SMS, ou usando um aplicativo como um autenticador, ou mandando por e-mail, né? É uma camada adicional de segurança. Uma outra coisa que eu comecei a usar há algum tempo atrás, e isso é muito bom, que a gente falou que usar senhas fortes e únicas é difícil a gente memorizar elas, né? Ainda mais se tiver que acessar em vários sites diferentes. Existem alguns gerenciadores de senhas confiáveis. Eu uso aqui o Bitwarden, mas tem vários outros que funcionam tanto em celular, browser, computador. Ele consegue armazenar de uma forma segura, criptografada, a sua senha. E quando você acessa o site, ele preenche a senha para você. E com isso você consegue colocar senhas grandes, de 100 caracteres, 200 caracteres, que são bem difíceis de serem hackeadas, né? E você consegue uma segurança adicional. Outro ponto importante é o uso de SSL. O que é SSL? O SSL é aquele cadeadinho. Quando você acessa um site, se ele tiver aquele cadeadinho, ele tem uma criptografia adicional que os dados que você acessa, por exemplo, igual no Wireshark que eu mostrei para vocês,
se você acessa o site com SSL, você não consegue ver o conteúdo enviado lá. Então é muito importante vocês só acessarem sites que tenha esse cadeadinho. Hoje em dia a maioria dos sites são dessa forma e por isso é importante a gente garantir que todos os sites que a gente acessa eles não tenham dados que outras pessoas podem acessar. Outra coisa importante é sempre manter os sistemas atualizados. Então sempre atualizar, colocar atualização de segurança. Por quê? Um dos ataques mais frequentes é a pessoa, o atacante, né? Ele sabe que existe uma base de vulnerabilidade, isso é bem conhecido e bem comum. Ele consegue ver a versão do software que tem essa vulnerabilidade e consegue fazer ataques enquanto a vulnerabilidade não é corrigida. Se você não atualiza os seus softwares, principalmente esses softwares envolvidos na parte de segurança, o que acontece? Se existe uma vulnerabilidade lá, o atacante vai ter conhecimento disso se o seu software não for atualizado. Então é muito importante a gente ter sempre atualizado os nossos softwares. Tá? Patches de segurança, quem utiliza o Windows, o Linux, o Mac aí, cada um tem uma forma de atualizar. Então sempre mantenha atualizado. Os celulares também, sempre quando há uma segurança, um ataque, uma vulnerabilidade, os fabricantes eles disponibilizam patches de segurança. Então sempre mantenha o seu Android atualizado, o seu iOS atualizado e mesmo o seu sistema operacional atualizado para garantir que você tenha uma segurança boa. Antivírus e anti-malware é importante ter, certo? Não é uma garantia, porque se foi um malware recém-lançado ou um vírus recém-lançado e ainda não foi descoberto, o antivírus não vai poder fazer essa segurança, né? Mas é uma outra camada de segurança importante. Também evitar clicar em links desconhecidos, né? Por mais que seja ganhe tantos reais se você clicar nesse link. Informe os seus dados para você participar de um concurso. Sempre evite clicar nesses links desconhecidos, né? Não abrir anexo de e-mail. Então clicar em fontes desconhecidas. Bom, Firewall e Wi-Fi seguro também é importante. Esses Wi-Fis abertos. Não acesse informações sigilosas como e-mail, WhatsApp, banco, sempre que for num Wi-Fi aberto, né? Utilize somente em Wi-Fi seguros que você tenha ciência. Mesmo que pareça que seja o nome de um estabelecimento que você conheça, por exemplo, você vai num restaurante e aí você vai acessar o Wi-Fi lá e aparece 2 Wi-Fis com o mesmo nome. Provavelmente tem um atacante lá que clonou o Wi-Fi e você pode ser uma pessoa que vai ter os seus dados roubados por esse atacante, né? Ele cria um Wi-Fi semelhante e você consegue conectar, né, sem senha. E você acha que está tendo uma internet de graça, na verdade você está disponibilizando seus dados para uma pessoa mal intencionada aí. Algo também bem importante, nem sempre a gente faz, eu sei que eu também falho nisso, é o backup de dados e um plano para recuperação. Se por acaso você tiver um ataque de um ransomware, que eu comentei com vocês que ele sequestra os seus dados, se você tiver um backup de dados e o plano de recuperação, você pode ficar tranquilo. É só formatar, apagar tudo que você tem e colocar de novo e isso resolve. Se você não tem conhecimento disso, procure uma pessoa que possa te ajudar a ter um backup de dados, pelo menos os backups igual a gente faz bastante aqui, de fotos, ou mesmo de coisas do próprio trabalho, para você poder garantir que se por acaso seus dados forem sequestrados, você tem como recuperar. É muito ruim quando a gente perde as nossas memórias familiares. Eu já tive uma câmera fotográfica roubada com um cartão de memória lá e eu perdi muitos dados aí, né? Muitas memórias dos meus filhos e da minha família. Bom, e a dica primordial é desconfie. Desconfie com solicitação de dados sensíveis. Desconfie sempre que possível. Você desconfie de tudo
né? E é uma forma de você garantir. Esses dias eu acabei chamando um amigo meu por um outro WhatsApp, né? Pelo WhatsApp da empresa. E ele desconfiou. Ele falou, mas quem que é você? Por que você está se passando pelo Vespa? E aí, na verdade, era eu que tinha chamado ele pelo WhatsApp anterior. Mas é uma forma de segurança. É melhor você passar um constrangimento, né? Ou mesmo ter uma informação, uma brincadeira, entender o que está acontecendo de fato, do que você ter os seus dados comprometidos ou você ter uma conta, um prejuízo financeiro por conta disso, né? Então, a minha recomendação para a gente poder trabalhar com segurança digital, além de todas essas que a gente comentou, é desconfiar, né? Ter um pensamento crítico. É uma habilidade muito importante para os nossos dias. Espero que vocês tenham gostado do treinamento. Como eu disse, é um treinamento curto, um treinamento simples, mas que eles dão algumas recomendações que a gente precisa ter. Se você hoje não tem senha segura, tenha. Se o software que você está acessando tenha autenticação multifator e você não usa, utilize agora. Se você acaba não tendo um backup e nem um plano para poder recuperar esse backup, é o momento de fazer agora. Esse vídeo possa conscientizar a todos vocês e a gente ter uma internet mais segura. Muito obrigado.